Bom, estamos iniciando, então, a gravação da fala da professora Esther Dweck, correto, Esther? Correto. Que está encerrando, então, o nosso terceiro dia, o terceiro eixo, Economia, do colóquio Filosofia Pensa no Neoliberalismo. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Esther. A professora Esther é professora associada no Instituto de Economia da UFRJ, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi chefe da assessoria econômica e secretária do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento do Governo Federal entre 2011 e 2016, é uma das organizadoras do livro Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil pela Autonomia Literária, de 2018, e também está organizando o livro que vai ser lançado ainda no momento da gravação, mas no momento do colóquio já terá sido lançado, o livro Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico, também pela Autonomia Literária, em parceria com a FES, então 2020. Professor Esther, a gente agradece muito a sua participação no nosso colóquio e passo a palavra para você. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço o convite de vocês, né, de você, do André e do Rubens. É um prazer estar aqui com vocês e acho que é um tema central, né? A gente não imaginaria que estaria em 2020 discutindo o neoliberalismo, né, da maneira como a gente está. Né? A gente esperava que tivesse ficado lá num determinado momento da história, mas infelizmente nunca assumiu, né? E ele voltou com força total recentemente, e no Brasil, então, acho que talvez seja um dos países aí na fronteira do neoliberalismo. Então, é um prazer estar aqui, né? Eu sei que são 3 eixos esse colóquio, né? A gente está no eixo econômico agora, e é sobre essa ótica, obviamente, que eu vou falar, né? Da questão do neoliberalismo, e mais precisamente dessa agenda neoliberal que tomou o Brasil, enfim, que sempre teve de alguma forma presente, claro, no Brasil, a gente sempre teve um pouco, eu tenho uma visão, né, que até seria interessante compartilhar isso com vocês, que a gente tem no Brasil, na verdade, uma sobreposição institucional, né? A gente tem, obviamente, elementos desenvolvimentistas, né, que vêm lá da era Vargas, própria Juscelino, até do governo militar, né? Então, você tem uma série de instrumentos de estatais, de bancos públicos, de instituições que foram criadas num momento onde você estava com um pouco aquela ideia, um pouco de industrialização do país, né, de uma mudança estrutural muito forte centrada na industrialização, que deixou marcas, né, do ponto de vista distributivo, bastante ruins no Brasil. A gente teve um aumento fortíssimo da desigualdade, né, e principalmente pelo modo que a urbanização chegou no Brasil, com disparidades absurdas, né, a gente vê os centros urbanos extremamente desiguais, e aí a Constituição de 88, ela traz um novo, na minha opinião, um novo conjunto de instituições que, obviamente, existiam no Brasil, mas de forma não completas, né, de uma ideia de um estado de bem-estar social. Né? Então, você coloca sobre, então, uma série de instituições mais desenvolvimentistas, que a gente pode chamar, essas instituições mais de um estado de bem-estar social, com uma série de elementos, né, importantes com vistas a uma maior redistribuição de renda, de patrimônio, inclusive, né, e que vão sendo, só que, né, do ponto de vista histórico, a Constituição de 88 ela é promulgada um pouco antes da vitória do neoliberalismo no Brasil, do ponto de vista político, né? E aí, exatamente, no ano seguinte, na eleição de 89, você já tem a vitória do Collor, que vem com uma agenda neoliberal tradicional e meio que, nesse momento, do ponto de vista histórico, em linha, né, com outros países da América Latina e com o que estava acontecendo, de certa forma, em grande parte dos países da América Latina, dos países que estavam, do bloco soviético que estava se rompendo, né, e essa entrada do neoliberalismo extremamente forte. E no Brasil ela vem junto, e aí se soma, e aí tanto o próprio governo Collor, né, Itamar e Fernando Henrique, eles trazem elementos institucionais neoliberais mais de forma relevante, e aí você fica com essa combinação de elementos, né, de elementos mais tradicionalmente desenvolvimentistas, de um estado de bem-estar social que vai sendo regulamentado bem lentamente, né, no Brasil, mas que vai sendo regulamentado e com elementos neoliberais.
E mesmo no governo, nos governos do PT, onde você utilizou todos esses instrumentos, né, os três, a gente pode colocar, né, que você usou os três instrumentos, seja os desenvolvimentistas, os de Estado de bem-estar social e até os neoliberais, né, o tripé macroeconômico, uma série de coisas que ficaram, né, mas você utilizou talvez os instrumentos de tanto os desenvolvimentistas quanto os instrumentos de Estado de bem-estar social de uma forma muito diferente do que os governos neoliberais tinham utilizado. Né? Então, você utilizou aquilo para, de fato, tentar fazer uma nova, né, mudança na sociedade brasileira e teve bastante consequências positivas. Né? Você, de fato, não rompe totalmente com os elementos neoliberais, mas você utiliza aqueles instrumentos que estavam ali, né? Seja, por exemplo, o BNDES, que no governo Fernando Henrique tinha se transformado basicamente num banco de privatização, ele volta a ser um banco de financiamento do desenvolvimento, né? A gente pode ter um monte de críticas a o que foi financiado ou não, mas ele passa a ser utilizado novamente como instrumento de desenvolvimento. A própria Petrobras, né, passa a ser uma estatal que tem um papel que vai além da própria exploração de petróleo, né? Ela passa a ser utilizada novamente como instrumento de desenvolvimento, como ela tinha sido em outros momentos da história brasileira, né, com regras de conteúdo local associadas a desenvolvimento produtivo nacional, uma série de coisas que são colocadas ali, para dar alguns exemplos dos instrumentos de desenvolvimento, né? Do ponto de vista dos instrumentos do Estado de bem-estar social, não há dúvida que você amplifica, né, os que estava previsto na Constituição, seja mudando regulamentações, como é o caso da aposentadoria rural, que você expande de forma muito mais ampliada, seja fortalecendo, né, ampliando, por exemplo, pessoas que são beneficiadas pela Previdência, como donos de casa, toda a legislação ligada a empregados domésticos, que não tinham uma série de benefícios, e talvez um dos principais elementos, que é o fortalecimento do salário mínimo, né, como base de quase todos os instrumentos de transferência de renda para a população. E se somam também a própria forma como você começa a regulamentar até o mercado de trabalho, né, que a gente tem uma geração de emprego formal gigantesca, uma série de medidas para melhorar o acesso da população ao mercado formal, né? Então você tem elementos tanto de proteção social quanto de promoção social, investimentos públicos sendo renascendo, né? Uma série de coisas. Isso vai gerar, obviamente, efeitos distributivos no Brasil, né? E enfim, eu tenho um conjunto de economistas que imagino que vão me anteceder, tá? Provavelmente concordam, pelo menos parcialmente, com o que eu estou falando. A gente, com certeza, teve um acirramento no Brasil de um conflito distributivo, né? Porque você passa a utilizar esses instrumentos de forma a ter um mercado de trabalho bastante aquecido, né, e com um aumento de poder de barganha dos trabalhadores. A gente tem nesse período de 2004 a 2014 ganhos reais na maior parte dos reajustes salariais brasileiros que são acompanhados pelo DIEESE, por exemplo. Então, você tem um aumento muito forte do conflito distributivo. E tem também a base da pirâmide social, né, tendo uma ascensão comparada, né, ao mais acelerada, inclusive, do que o topo. Embora todo mundo estivesse subindo na grande parte desse período, você teve uma ascensão da base muito acelerada, com reduções, inclusive, se aproximando mais do meio, né, e gerando tensões também entre esse meio e a base da pirâmide. Então, a gente... e aí, na minha leitura, o que acontece é que justamente você passa a ter ali, em algum momento, uma tentativa de acabar com essa superposição institucional, né? E qual é a lógica disso, né? A lógica é justamente uma lógica bem próxima da ideia do Laval, que vai estar aqui no seminário, né? É muito bacana que ele vai falar antes. E aí, bom, não espero que ele... provavelmente ele deve concordar com ele mesmo em outros textos, né? Mas que é justamente a ideia dele com o Dardot, né, de que a ideia, essa nova onda neoliberal, ela vem para destruir qualquer outro elemento que seja incompatível com a lógica neoliberal. Né? E um pouco no Brasil, essa é um pouco a minha visão. Né? No Brasil, a gente vê o objetivo dessa nova onda neoliberal, que vem muito forte, e aí acho que há uma discussão, né? Ela vem no segundo Dilma ou ela vem já no Temer? Né? Na minha opinião, eu não tenho dúvida que é no Temer. Segundo Dilma, tem uma série de equívocos, na minha opinião, de política econômica, porém, não é uma mudança institucional radical.
Você tem até uma outra revisão de política social, mas, na minha opinião, ainda é uma coisa menor. O que realmente é uma mudança radical é a partir do governo Temer, quando você começa a fazer mudanças institucionais e constitucionais, né, muito pesadas para reverter essa sobreposição institucional, essa ideia de você ter ainda elementos desenvolvimentistas que podem ser utilizados de uma forma positiva, ainda elementos de um estado de bem-estar social que podem ser canalizados para uma redistribuição de renda e de patrimônio de forma, se quiser ser feita no Brasil, com bastante sucesso, e que acabar com essas duas instituições para que se fique apenas, né, as instituições neoliberais. Eu tenho uma apresentação, eu ia pedir para o Felipe, se ele puder colocar, um pouco para discutir justamente isso, né, e por que dessa... Então, mas a lógica é um pouco essa, né, você está tendo um avanço de uma agenda neoliberal no Brasil, na minha visão, uma tentativa de desmontar todos os aparatos institucionais que existem no Brasil, que seriam, de alguma forma, contrários a essa lógica neoliberal. Então, deixa eu... Aí, Felipe e André, eu pedi para vocês, como eu não vou mais ver vocês, eu vou perder um pouco a noção do tempo, então, se vocês puderem me avisar quando eu já tiver falado uns 10, 15 minutos, para eu poder ir caminhando. Tá bom? Obrigada. Tudo bem. Tá ótimo, mas vocês podem falar mesmo, porque eu não vou ver vocês aí. Bom, eu acho que tem uma questão no Brasil que é relevante, né? A gente vinha de uma economia que teve uma crise econômica muito forte, né, em 2015, 2016, e, posteriormente, a gente vinha de um crescimento lento, né? Na minha visão, esse crescimento lento era super favorável à agenda econômica que estava em curso. Por quê? Por dois fatores, né, essenciais. O primeiro, que é justamente o fato de que o mercado de trabalho fica totalmente fragilizado, né? Então, na lógica de um conflito distributivo, a gente tinha um mercado de trabalho no Brasil que teve um desemprego gigantesco, ali em 2015, 2016, com perdas de trabalhos formais e informais, e essa recuperação que a gente estava tendo de 1% ao ano, em 2017, 2018, 2019, que até foi um pouquinho maior depois da última revisão do IBGE, na verdade, ela simplesmente não tinha nenhuma capacidade de puxar a economia fortemente, e o único emprego que estava sendo gerado era um emprego informal no Brasil. Então, se a gente olha os dados de mercado de trabalho no Brasil, a única coisa que crescer era o trabalho informal. Isso mantinha, então, o poder de barganha de trabalhadores muito achatado, né? E com as reformas que eu vou comentar aqui do governo Temer, isso se acentuou, né? Porém, a pandemia, ela traz uma questão para o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Com a pandemia, você sai de uma situação de baixo crescimento, que inclusive favoreceria, o segundo ponto que favorecia é justamente uma lógica de que a próxima reforma é aquela que vai trazer um crescimento vigoroso, né? Então, você mantém o mercado de trabalho desaquecido, com alto desemprego, e pode manter um discurso, não, eu preciso mais uma reforma para que a economia, de fato, saia do buraco. E a pandemia, na verdade, ela põe um pouco o certo freio a isso, porque a economia deixa de estar num baixo crescimento e entra numa crise profunda, que é o que a gente está vivendo esse ano, né? E para dentro dessa lógica, ela ainda traz um problema maior, que é expor um pouco essa fragilidade de um contrato social que está se ruindo, né? Seja no mundo, que vem se ruindo no mundo desde quando o liberalismo chega, né? A gente sabe que a década de 70 e 80 é o momento em que você volta a ampliar desigualdades em países centrais, né? E por outro lado, no Brasil também. Então, você tem desde o Financial Times dizendo que é o momento da gente rever o nosso contrato social, o que, de certa forma, colocaria, né, o que muita gente questionou se o neoliberalismo, então, finalmente estaria sendo questionado no resto do mundo, né? O que, na minha opinião, infelizmente, a gente já viu em outros momentos, né? Nas crises asiáticas da década de 90, na crise de 2001 da Bolsa da Nasdaq, depois na crise de 2008, o neoliberalismo não foi embora. Né? Mas, de novo, agora a pandemia ela traz, de novo, ressurge esse debate novamente, né? E, sem dúvida, no Brasil, você tinha, então, uma situação que expôs ainda mais essa fragilidade e aí talvez num indicador que é bastante triste, que é o grau de letalidade maior nas regiões de periferia ou também nas regiões mais pobres do Brasil, né? Então, de fato, a gente tem uma questão grave, né, do ponto de vista do contrato social, que estava se ruindo e que, obviamente, toda essa lógica que está sendo colocada, ela só agrava isso, né?
E aí isso gera uma dúvida, né? Então, a gente vai conseguir, nesse momento, reverter ou não, né? E a gente vinha num crescimento super baixo, né, como eu comentei, com aumento da desigualdade no Brasil, né? Então, você vinha num período ali de queda da desigualdade que vem desde 2000, na verdade, desde o início de 2001, 2002, na verdade, 2003 que se acelera, até 2015. Desde 2015 a desigualdade no Brasil voltou a aumentar, né? Os dados do mercado de trabalho que eu tinha comentado antes, aqui são os trabalhadores com vínculos, né, que caem com a crise, ficam baixos, e aqui o sem vínculo, né, que é o que de fato aumentou no Brasil no período recente, e a pobreza, né, e pobreza extrema, que vinham caindo até também 2014, 2015, desde 2015, quando essa agenda, e quando tem a crise, depois com a agenda neoliberal mais reforçada, a pobreza volta a crescer no Brasil, e esse ano a gente está aí um pouco né, se deparando com o que vai acontecer com o programa de transferência de renda, que foi o que evitou um aumento da pobreza de forma generalizada no Brasil nesse ano, né? Mas essa agenda, né, e isso, todos esses indicadores econômicos, eles ocorrem em meio a essas propostas do governo, né, tanto do governo Temer, que é importante ressaltar, porque é ali, na minha opinião, que começa, de fato, essa agenda de destruição do aparato, né, dos demais aparatos, seja o desenvolvimentista, seja o de Estado de Bem-Estar Social, e o governo Temer, no início, no início de 2017, né, quando o Meirelles fez uma apresentação e falou, olha, isso aqui é a nossa agenda para retomar o crescimento, né? Ajuste fiscal como condição necessária, e a gente sabe que essa agenda de austeridade, né, os dois livros que o Felipe comentou são os livros associados a um desmonte do discurso sobre os benefícios dessa agenda, né, na nossa opinião, uma agenda bastante destrutiva, e ele colocou como ajuste fiscal como condição necessária, sendo a principal bandeira o teto de gastos, né, a emenda constitucional 95, que tinha sido aprovada em dezembro de 2016. E naquele ano, o que eles estavam propondo como continuação seria a reforma da Previdência, que a gente sabe que acabou sendo aprovada apenas no governo Bolsonaro, né? Uma agenda de desburocratização, que sempre aparece, né, nesses momentos, mas que são, e, nas palavras dele mesmo, várias reformas liberalizantes, né? Legislação trabalhista, que foi aprovada, como a gente sabe, de forma bastante assodada no governo Temer, mas com uma série de questões, ampliando a terceirização, né, colocando negociado sobre legislado, mudança nas jornadas de trabalho, né, ou redução de regras de conteúdo nacional e de mecanismos então, indutores de desenvolvimento produtivo que tinha no Brasil, uma mudança grande no papel dos bancos públicos, né, e no caso do BNDES, são duas mudanças relevantes, tanto uma redução do tamanho do BNDES, quanto a mudança na taxa de juros que o BNDES cobrava, tornando o BNDES menos atrativo, né, ao setor privado, mudança em modelos de concessões, né, que ampliava, obviamente, o ganho daqueles que teriam acesso às concessões, uma agenda de privatização e venda de ativos, né, e uma redução do próprio papel das estatais, do qual talvez o maior destaque seja a Petrobras, que passa a basicamente ter como meta manter uma alta rentabilidade para os acionistas e manter essa rentabilidade por meio de se desfazendo de patrimônio, né, por venda de subsidiárias, que começa a ocorrer no governo Temer e que vai ser continuada no governo Bolsonaro. Né, com a entrada do governo Bolsonaro, a agenda ela não muda, né? Na verdade, ela se acentua. E aí, do ponto de vista político, é sempre bom lembrar que o Guedes ele é anunciado pelo Bolsonaro em novembro de 2017. É um ano antes da eleição. Durante 2017, Bolsonaro se lança como pré-candidato, né? E ele vinha em princípio, ele não tinha uma agenda econômica, né? Ele, inclusive, era considerado um grande sindicalista dos militares, né? E ele não era uma pessoa necessariamente associada a uma agenda liberal, do ponto de vista econômico, né? Claro que do ponto de vista político e do ponto de vista social, enfim, não preciso nem comentar a agenda dele, mas do ponto de vista econômico, ele não era uma pessoa necessariamente associada a isso. E é óbvio que ali há uma aliança muito clara entre essa agenda de desmonte, né, de uma sociedade mais igualitária com esse desmonte econômico.
né? Então, ele anuncia o Guedes como sendo... E aí, logo depois, o Guedes vira o posto piranga e passa a ser a pessoa que responde por toda a pauta econômica do governo, né? E, no fundo, qual é a grande agenda? A reforma da Previdência, a manutenção do teto de gastos, né? Então, o que todo mundo dizia que era uma coisa sustentável passa a ser a grande aposta do governo, inclusive para o ano que vem, 2021. O objetivo do Guedes é a desvinculação de despesas, que é quebrar o piso, né, o que ele fala o tempo inteiro, uma abertura comercial unilateral, medida de privatização, fim dos bancos públicos, né, e desmonte também do setor de petróleo e gás, e continuação da reforma trabalhista, né, que é tornar o formal igual ao informal, né, você puxar as regras do mercado formal próximas ao informal, a famosa carteira verde e amarela, que tem sido anunciada desde antes da eleição. Ano passado se tentou com uma medida provisória que acabou caducando por conta da pandemia. Porém, sem dúvida nenhuma, será novamente, já está sendo dito isso, né? E aí se juntou uma série de outras reformas menores, não menores, mas de outras reformas, né, além dessa agenda. Reforma administrativa, que virou agora grande, né, o grande mantra do governo, inclusive, e também da mídia, né, mais tradicional, que coloca toda a culpa nos funcionários públicos, né? Uma agenda de uma reforma tributária bastante marginal, né, em comparação, inclusive, ao que estava sendo discutida no Congresso, sem reverter nada de regressividade. O objetivo exclusivo parece ser ter algum recurso e simplificar apenas uma parte muito pequena de impostos. Então, volta a ideia da reforma trabalhista carteira verde e amarela. Foi aprovada no passado uma MP da Liberdade Econômica, que é uma espécie de reforma trabalhista menor, mas já é uma reforma trabalhista. A independência do Banco Central, que voltou com força, já foi aprovada no Senado e tende a ser aprovada na Câmara, né, em breve. Essa agenda do Brasil entrar para o OCDE, que no fundo é uma grande agenda liberal, porque a OCDE te impõe uma série de medidas, dentre as quais uma abertura das compras públicas, né, que é um dos grandes instrumentos de desenvolvimento produtivo que passa a ser totalmente destruído a partir do momento que você é obrigado a abrir suas compras públicas a empresas estrangeiras. As 3 PECs do ano passado, né, que são PECs muito graves do ponto de vista dessa ideia de desobrigar, desindexar e desvincular, né, que, inclusive trazendo para a Constituição, no artigo 6º dos direitos sociais, uma subordinação dos direitos sociais a uma suposta equilíbrio fiscal intergeracional, né? Então, e dentro dessas PECs também uma proposta de pacto federativo muito negativa, né, que no fundo é uma destruição da federação. A gente tem uma federação no Brasil que ela, em tese, é pensada para ser uma federação cooperativa, né, e a ideia do que está proposto nas PECs é na verdade, uma competição acirrada entre os entes da federação, com a União se desobrigando de ser a grande condutora desse pacto federativo, né? Então, e usando, inclusive, como forma de impor uma agenda bastante neoliberal também aos entes subnacionais, a própria necessidade de reestruturação financeira de vários estados, impondo, né, isso, eles se orgulham disso, a privatização de diversas empresas estatais que ainda estão sob comando de estados, né. E é uma agenda de abertura enorme do mercado de gás, de aviação, do setor de saneamento, né, uma redução do BNDES, continuando a redução do BNDES para supostamente abrir espaço para o mercado privado de crédito, e, sem dúvida nenhuma, agenda de privatizações e desestatizações, né? O Guedes falou esse ano que não conseguiu privatizar nada, o que é uma mentira, porque ele pode não ter vendido uma empresa inteira, mas ano passado ele teve mais de 100 bilhões de receitas em desestatizações, né, seja de venda de ações que estavam de empresas que eram sob controle do governo, venda de subsidiários de empresas estatais, uma série de elementos que foram feitos ano passado e que tende a se acelerar no próximo ano. E toda essa agenda não mudou, na verdade, toda essa agenda se acentuou com a pandemia. Então, a gente que tinha alguma esperança de uma reversão da agenda pós-pandemia, no Brasil, isso, por enquanto, não parece ser o que está acontecendo. E, inclusive, isso é uma proposta do governo, mas que vem também bastante alinhado com os presidentes da Câmara e do Senado, Não é à toa da Câmara e do Senado, não é à toa que o Rodrigo Maia anunciou que, pós-eleição, que acabamos de ter eleição municipal,
ele retomaria a agenda econômica, né, e principalmente aqui com várias dessas reformas aqui, para colocar em curso várias dessas reformas. Né. Durante toda a pandemia, o Guedes, sempre que fala, ele diz que a grande agenda para a recuperação econômica são as reformas, né, mesmo com todas as evidências em contrário, mesmo com todas as evidências de que foi justamente a atuação do Estado que evitou um caos maior no Brasil. Né. E aí, voltando aqui, então, ao do Laval, né, no fundo, qual é o grande objetivo, né, e por que ele não muda essa agenda? É justamente a implantação, né, de uma lógica normativa capaz de incorporar e reorientar duradouramente políticas e comportamentos numa nova direção. Né, e essas, obviamente, subordinadas à globalização e à financiarização do capitalismo. No fundo, o grande objetivo é uma constitucionalização da economia, né, de forma que os governos fiquem totalmente atados na forma de condução da economia, inclusive independentemente de quem for eleito e qual for a plataforma que for eleita. Né? Então, na minha opinião, isso é muito forte no Brasil, justamente como uma reação a políticas que foram feitas anteriormente, porque a gente tinha instrumentos que permitiam fazer essas políticas. Né? Então, o grande objetivo, né, e essa é a grande lógica neoliberal, é que as orientações de política econômica fiquem acima de qualquer controle democrático. Né? E talvez dois elementos aí centrais que demonstram isso, né? O teto de gasto, para mim, é a grande expressão disso, uma política aprovada por 20 anos na Constituição, 5 mandatos presidenciais, né, em que impõe uma destruição da Constituição, principalmente nos seus elementos mais indutores de crescimento e de redistribuição de renda. Não é à toa que o Guedes, nas 3 PECs, que vem do novembro do ano passado, assim que passou a reforma da Previdência, ele lançou as 3 PECs que eram como objetivo de garantir a obtenção do teto de gasto, que é algo completamente insano. Ele precisava não só reduzir, como já tinha acontecido antes, desvincular a saúde e a educação, né, que já tinha acontecido na própria emenda constitucional 95, como desvincular qualquer outro direito social. Né? Não é à toa que aí ele propõe, como eu comentei antes, né, uma mudança no artigo 6º da Constituição, que é subordinando a um equilíbrio fiscal intergeracional, que no fundo é subordinando as decisões do ministro da Economia. Né? Então é um pouco essa lógica, né, que você tira a política econômica de um controle democrático e para evitar que alternâncias eleitorais afetem orientações econômicas. Né? E isso está no cerne, sempre esteve no cerne da lógica neoliberal. Né? E talvez onde isso sempre já apareceu muito forte era na década de 90, na discussão de regras fiscais. Né? E qual era, dentro, né, e aí entrando numa das agendas que está propostas aí, né, na agenda fiscal, mais fortemente, né, você cria essa lógica, essa ideia de que para ter credibilidade e reputação na política macro, é apenas com comprometimento de manutenção, né, com a manutenção de regras, independentemente da ocorrência de turbulências financeiras, ou seja, de crise, e de alternância de poder político. Né? Isso sempre foi a base das políticas neoliberais, é você, de certa forma, blindar a orientação da política da própria decisão democrática de para onde o país deve ir. E sempre na direção de uma destruição de instrumentos de desenvolvimento. Né? E aí, acho que um pouco caminhando para as implicações e focando um pouco já na pauta mais fiscal, a gente tem 3 grandes regras no Brasil, né, que foram criadas em momentos diferentes, inclusive uma delas vem da Constituição. A gente sabe que a Constituição brasileira, por mais que ela tenha toda essa beleza da Constituição cidadã, ela tem uma combinação ali, foi uma combinação de frentes, né, e tem uma série de coisas, que foi a regra de ouro, que é uma regra que penaliza despesas como saúde, educação, cultura, segurança, meio ambiente, né, despesas correntes no orçamento, porém ela trazia consigo mesmo uma maneira de evitar que ela fosse tão dura, né? Com a lei de responsabilidade fiscal, que é talvez considerada uma das principais leis neoliberais no Brasil, né? Ela tinha elementos de transparência e de modernização que eram razoáveis, mas tinha também elementos bastante neoliberais. E dentre elas, a meta de resultado primário, que foi aplicada a todos os entes da federação.
né, e que era extremamente procíclica, né, e que acentuava um pouco crises econômicas. E se somou a todas elas, a que a gente já comentou bastante aqui, que é o teto de gastos, que é uma regra extremamente recessiva do ponto de vista do impacto econômico, e que, mais do que recessiva, ela reduz a despesa per capita continuamente, né, tendendo a zero os investimentos públicos, né, o investimento público no Brasil tem caído ano a ano, né, e no orçamento do ano que vem a proposta, ao retomar o teto, é praticamente um nível de investimento pífio, né, mas o que talvez seja mais grave é justamente uma redução das despesas per capita, né. E aí, no fundo, né, o teto de gastos, ele é o fim de um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social. E aí, talvez nesse livro, né, que o Felipe comentou, a gente, na verdade, até deveria atualizar um pouco. Acho que esse slide não está escrito da melhor forma, porque, com base no livro, tem um capítulo que a gente fala justamente o que é a responsabilidade fiscal. E a gente quer justamente questionar essa lógica de que a responsabilidade fiscal está acima de uma responsabilidade social, como é a proposta de um teto de gasto. A gente discute, tem um capítulo que é sobre isso, a gente fala, bom, o que significa uma responsabilidade fiscal sem o social? Ou seja, eu vou lá, e aí, num debate, eu lembro o Nassif falar isso uma vez, né? É, no fundo, uma lógica que é muito presente na atual fase do capitalismo, né? De um capitalismo financiarizado, que é a lógica do CEO, né? E a mesma lógica aqui aplicada ao governo. Qual o grande objetivo de um CEO numa empresa, né? Não estou nem falando do governo. É ter lucro a curtíssimo prazo, né? É gerar algum tipo de receita. Então, ele vai, demite um monte de gente, demite toda a inteligência da empresa, etc. Demite um monte de gente com salário alto, aumenta o lucro no primeiro ano, no ano seguinte a empresa falha porque ele destruiu toda a base, né, de capacidade daquela empresa. E a lógica de uma responsabilidade fiscal sem o social é a mesma coisa, né? Você quer gerar algum tipo de resultado fiscal a qualquer custo, destruindo a sociedade, vai, na verdade, destruir o país e destrói a própria lógica fiscal. Né? Inclusive, a gente fala bastante isso no livro, que o teto de gastos ele não gera nenhum efeito positivo. Né? Ele não gera, do ponto de vista econômico, ele é totalmente recessivo, mantém a economia com baixíssimo crescimento e, como no caso do ano que vem, ao ser retomado, tende a gerar uma crise econômica de novo. Ele não resolve o problema, ele obviamente agrava fortemente o problema social brasileiro, né, e aumentando muito a desigualdade, e, em terceiro lugar, ele não resolve nem o problema fiscal, porque ele destrói a base econômica, portanto, destrói a própria capacidade do governo de arrecadar e de poder ter uma situação fiscal mais razoável. Então, a gente fala justamente isso, não existe essa lógica de uma responsabilidade fiscal sem o social. Né? E justamente porque o teto de gastos, como ele mantém constante o gasto, em tese, né, e a população continua crescendo, o que se gasta por cidadão tende a ir reduzindo anualmente. Né? Esse aqui é só esse ano, né, de 2020, que é um ponto fora da curva. Porém, se a gente, e aí, né, acho que tem um ponto que muita gente não sabe, que a gente também comenta isso no livro, né, que as pessoas comparam muito o Brasil em termos de gasto pelo percentual do PIB. Falam, não, o Brasil gasta muito próximo dos países da OCDE, né, e aí esquecem que o nosso PIB por cidadão é muito menor que nesse país. Então, o fato de a gente gastar o mesmo valor, o mesmo percentual do PIB, e na verdade é abaixo, mas pouco abaixo, né, de que países que têm o estado de bem-estar social bem desenvolvido, a gente gasta por cidadão, e esse vermelhinho aqui, abaixo de quase todos os países da OCDE, né, exceto México, e Chile, né, que digamos que não são exemplos de países com bom estado de bem-estar social. Então, se a gente quer ter um estado de bem-estar social como prefixado na Constituição, a gente tem que aumentar o quanto a gente gasta por cidadão e não reduzir, como é a proposta do teto de gastos, né? Isso gerou, nos 3 primeiros anos do teto de gastos, uma redução de diversas áreas sociais relevantes, inclusive na saúde e na educação, né? Que supostamente são áreas preservadas, mas que tiveram aqui o gasto com saúde e educação como proporção das receitas ao qual eles estavam vinculados antes do teto de gastos. Né, a gente pode observar que na educação sai de 25,8 para 19,6 da receita líquida de impostos, e na saúde sai em 2017 15,8 para 13,5 ano passado. Né, e esse ano só aumentou porque houve a pandemia. Porém, a proposta para o ano que vem do governo para a saúde
é uma redução desse ano de em torno de 170 bilhões de gasto com saúde para 120 bilhões ano que vem, né, o que é simplesmente uma destruição da capacidade de políticas com saúde. E aí, para terminar, né, eu acho que eu queria chegar na discussão da renda básica, né? Por quê? A renda básica, em princípio, ela tem duas grandes vertentes de renda básica. Uma vertente totalmente neoliberal, né, que é a vertente de você substituir todo o estado de bem-estar social por uma transferência de renda para a população, uma visão meio Milton Friedman, né, de imposto de renda negativo, que é você simplesmente compensa grande parte da população pelo fato dela não ter acesso a nada, né, e que, no fundo, então, não é uma política de complementação do estado de bem-estar social, que foi o que a gente observou esse ano, que o estado de bem-estar social brasileiro ele é muito carente ainda na cobertura para a população fora do mercado formal de trabalho, né, e a renda básica se mostrou muito, né, e essa situação se mostrou como eles são muito suscetíveis à flutuação econômica e precisam de uma cobertura, né, de um outro tipo de proteção dentro do nosso arcabouço de políticas sociais. Então, uma coisa é você fazer isso como um complemento ao estado de bem-estar social, que seria totalmente dentro da lógica de social-democrata, né, ou que seja uma social-democracia, não uma social-democracia neoliberal, né, uma social-democracia mais igualitária, né, e mais preocupada com a justiça social. E a outra, que é a visão Guedes, né, que está no plano de governo Bolsonaro, se pegar lá, está escrito isso, né, que o objetivo era fazer uma reforma tributária de forma a implementar o imposto de renda negativo como forma de transferência de renda, em detrimento das outras políticas sociais, né? E não é à toa que esse é o grande debate que a gente está vendo em torno da renda básica no Brasil, né? O que o Guedes e o governo Bolsonaro propôs, né? Na verdade, o governo não chegou a propor pelos impactos políticos pré-eleição, né? Não vamos ver o que vai acontecer agora pós-eleição, era manter algum tipo de transferência de renda na linha do auxílio emergencial com um teto de gastos, né? E para isso seria ou com fim de outros benefícios sociais, como abono salarial, seguro-defesa, farmácia popular, salário-família, ou sem a correção nominal do salário mínimo, né, que é não repor nem a inflação, ou sem a correção nominal dos benefícios previdenciários, né, dos aposentados brasileiros que ganham no máximo até R$ 5.000, ou com corte na prestação de serviços públicos, né, por meio de redução de jornada e não contratação de servidores. Lembrando que grande parte do serviço público no Brasil é saúde, educação, segurança, né? Então, você imagina qual é o impacto que teria isso. Então, a proposta que vem do Guedes, ele viu isso como uma grande oportunidade, era justamente continuar as reformas de destruição dos mecanismos de redistribuição de renda no Brasil em favor de uma renda básica que seria, então, do ponto de vista distributivo, quase que zero, né, o efeito. Recentemente, a Laura Carvalho, junto com outros economistas da USP, eles lançaram justamente calculando isso, né? Quais seriam os efeitos se a gente fizesse por meio de uma simples troca, o que significa uma destruição do estado de bem-estar social brasileiro em favor de uma única política, que é uma política extremamente focalizada e que tem a lógica bem neoliberal de política social ser política exclusivamente política de pobreza, né? E que não é como é no Brasil hoje. O próprio Bolsa Família é um complemento às demais políticas sociais, não uma substituição. E, obviamente, a alternativa, que é uma alternativa politicamente muito difícil, que é você, de fato, complementar o nosso estado de bem-estar social por meio de uma transferência de renda voltada para essa população mais vulnerável do mercado de trabalho, né, que é justamente os trabalhadores informais, revendo o teto e fazendo uma reforma tributária bastante progressiva, né? E aí você tem um rol aí de impostos que poderiam ser pensados, né? Imposto de renda sobre lucros e dividendos, que no Brasil foi zerado na primeira onda neoliberal, em 95, né? Novas alíquotas de imposto de renda para as rendas mais altas, que também foi reduzido na primeira onda neoliberal, né? na reforma tributária da década de 90, né? Imposto sobre grandes heranças e fortunas, que estavam pensados na Constituição, nunca foram implementados de forma a ser mais progressiva. O imposto verde, que é justamente taxar aquelas áreas que são, né, geradoras de impactos ambientais graves, né, e coisas pequenas, como o imposto sobre embarcações aeronáuticas, que no Brasil não são taxadas,
né, e a própria elevação do imposto sobre território rural, né, que no Brasil ele é muito ínfimo para um país latifundiário comparado ao IPTU, inclusive de áreas urbanas de pequenas habitações, né? Então, você tem um rol aí de coisas que com certeza teve impactos muito diferentes tributivos, né? Esse aqui sendo redistribuidor de renda, inclusive redistribuidor de patrimônio, ao taxar lucros, dividendos, heranças e fortunas, né? Você redistribui embarcações, aeronaves e terra, né? Você está mexendo numa distribuição de patrimônio, né? E teria um impacto econômico fortíssimo, né? Porque isso aqui gera, na verdade, uma redistribuição de renda que amplifica os efeitos positivos na economia. Já essa aqui, na verdade, tem zero efeito distributivo, ou pior, ou negativo, né? E tende a ter zero impacto econômico, porque você simplesmente tirou dinheiro de uma pessoa e passou para outra sem nenhuma ampliação de recursos na economia. E pessoas praticamente igualmente pobres, né? Ou pelo menos uma, como o próprio Bolsonaro falou, tirando do pobre para passar para o miserável, né? E aí, para terminar realmente, né, a gente está tendo no mundo uma nova visão sobre política fiscal, né? Embora, de novo, não é uma reversão da ordem neoliberal, a gente está longe de ter uma revisão do sistema capitalista, né, na sua fase atual financeira, que pode ser de pensar ele, né, financeira ampliada por uma ampliação da automação, da digitalização e de um controle maior sobre a população, né? Um capitalismo de vigilância, uma série de situações, não tem uma mudança nisso radical, porém, você pelo menos está propondo uma coisa mais próxima do pós-guerra, né? De você ter um mínimo de cuidado, ou um cuidado maior com aquele conflito social que eu comentei no início, né? Uma mudança para minimamente minorar um pouco e incorporar mais gente num processo que está tendendo a excluir grande parte da população, né? Então, você tem, né, os bancos centrais do mundo pedindo mais política fiscal, você tem o FMI recomendando mais estímulos fiscais para o G20, né, programas de reconstrução econômicos com papel mais ativo do Estado pensados na Europa, né, a própria União Europeia fortalecendo a União Europeia com medidas inéditas, né, de maior solidariedade fiscal, ao contrário do que aconteceu na crise de 2008, onde eles deixaram grande parte dos países periféricos europeus, né, se quebrarem, em especial a Grécia, né, a Alemanha anunciando planos de política industrial, a China com o novo plano quinquenal. Aqui o Joe Biden não necessariamente ele vai nessa linha, né, mas vamos ver que linha que ele vai. Talvez a maior incógnita aqui, né, que é os Estados Unidos, a gente nunca sabe para onde ele vai exatamente, enquanto no Brasil a gente está, né, nessa linha de subordinar os investimentos sociais a uma medida estranha, como eu comentei, quebrar o piso, né, fim de diversos fundos públicos, um novo pacto federativo bastante grave, né, em termos de destruição da federação, uma grande precarização de serviços públicos, né, e inclusive com proposta de taxar desempregados, que veio do ano passado, né, desonerar os patrões. O que a gente precisaria nesse momento, né, e aí não é, eu sei que, né, e é inclusive... Só para avisar que a gente já está nos 40 minutos. Nossa! Tem que te interromper, porque está tão interessante. É o último, então, pode ficar tranquila. Vou te localizar. Obrigada, desculpa, eu imaginei que eu estou achando que eu estava falando muito. Mas como o Felipe falou, está tão interessante que Eu não encontrei a deixa para falar. Exatamente. Desculpa, gente. Sem problema. Mas aí, não, só para terminar, então, o que seria a alternativa, né? A gente deveria, nesse momento, estar preocupado com retomar o crescimento econômico e geração de emprego, e, claro, não é qualquer crescimento econômico, né? Mas, primeira coisa que a gente precisa barrar a destruição, né? A gente está vendo, e aí, ontem teve uma audiência, ontem, para onde vocês forem ver, não vai ter sido ontem, né? No dia 17 de novembro, houve uma audiência pública, né, com membros do parlamento, por uma coalizão que eu faço parte, que é a Coalizão Direitos Valem Mais, né, não aos cortes sociais, não à política de austeridade, por conta da preocupação com o orçamento de 2021, que a proposta do Congresso é simplesmente aprovar direta no plenário sem nenhuma discussão. O orçamento que normalmente passa em 20 comissões temáticas, né, que tem toda que por mais que no Brasil ainda seja pouco discutido,
existe um mínimo de proteção de diversas áreas, né? E a proposta é fazer de toque de caixa junto com uma agenda de reformas que o Maia, junto com o Guedes, querem aprovar, embora eles tenham seus atritos. Na agenda econômica, não tem nenhum atrito, né? Então, você está num... Por quê? A destruição, como eu comentei, de todos esses elementos, ela pode ser feita muito fácil, né? Em um ano, você destrói um conjunto de elementos, coisas que a gente demorou quase um século para construir, né? A reconstrução é muito difícil. E, obviamente, o que você precisaria estar fazendo é uma reforma tributária progressiva, né, para justamente fazer frente aí a uma mudança na distribuição patrimonial brasileira, né, um novo pacto federativo, uma nova regra fiscal, ou um novo ajuste fiscal, né, ajuste é ruim, um novo arranjo fiscal brasileiro, né, acabando o teto de gastos, né, algo que priorize o crescimento econômico e permita ampliar investimentos públicos, e um novo padrão de desenvolvimento centrado na redistribuição de renda, né? Acho que essa aí era a agenda que a gente mais precisaria pensar e que, infelizmente, a gente está bem longe dela, né? Acho que pode parar o compartilhamento, Felipe. Desculpa, me empolguei aqui. Não, foi mas ótimo. Acho que a principal era essa, né? Esther, foi excelente, Esther, foi excelente. Muito obrigado. André, não sei se você vai me permitir, mas eu queria eu mesmo já começar com um comentário e uma questão. Por favor, Felipe. Em primeiro lugar, eu achei muito interessante ter o diagnóstico e eu acho que se a gente pensar do ponto de vista da história do neoliberalismo, era muito pouco provável que a pandemia, de fato, mudasse alguma coisa, né? Eu me lembro sempre uma situação quase anedótica, depois do furacão Katrina, nos Estados Unidos, devastou Nova Orleans, né? Matou um monte de gente, deixou muitas casas destruídas, sobretudo das pessoas mais pobres e a maior parte delas negras, né? Milton Friedman, que já estava bem velhinho, já no fim da vida, dizia o seguinte: olha, o ideal a fazer não é... porque as crianças ficaram sem escola, né? Que foram todas destruídas. Dizia, o ideal a fazer não seriam reconstruir as escolas, porque custa caro. Vamos dar um voucher para essas crianças, para elas saírem da cidade e terem que estudar em outra cidade, mas numa escola privada, né? O que é bem um paradigma do tipo de economia neoliberal, no sentido de que o desastre é vantagem, né? O desastre é um momento de oportunidade, como se costuma dizer, uma janela de oportunidade. E aí eu tenho duas questões assim, que estão interligadas, porque você mostrou bastante bem o quanto que a base da discussão se tornou uma espécie de comprometimento com regras intransigentes, independente do tipo de turbulência que esteja acontecendo, o que significa um engessamento da maleabilidade política, da possibilidade de ação política, o que também, aliás, curiosamente, o Hayek não tinha papas na língua para dizer isso, né? Advogar de uma democracia limitada, né? E acho que talvez seja um discurso mais interessante. A responsabilidade fiscal é mais bonito do que a democracia limitada, né? E aí as duas questões são exatamente o seguinte, né? Você veio mostrando lá historicamente como o desenvolvimentismo se articulou durante muitos anos com algum grau de políticas neoliberais, né? Tem algum diálogo entre eles dois, né? Uma certa superposição entre eles, e como nesse momento de agravamento das políticas neoliberais, de algum modo a gente estabelece um teto e agora precisa retirar o piso para que o teto não seja furado e o nível de investimento público cai de maneira radical, né? Você desobriga o Estado a investir em saúde e educação, que no fim das contas é o que a gente está dizendo. Nesse cenário, uma coisa que você não mencionou, que eu não sei se você acha que não tem tanta importância, a gente teve também nesse processo um processo de desindustrialização radical, né? Quer dizer, o Brasil se tornou basicamente um país puramente agroindustrial, né? A gente tem uma economia que basicamente se sustenta nas commodities, né? E numa única modalidade industrial, o que também é um acréscimo de desemprego gigantesco, colossal, né?
E, ao mesmo tempo, você também estava mostrando o quanto que a política para emprego se tornou igualar o empregado formal ao informal, que é a grande maioria. Né? Quer dizer, essas duas coisas, esse cenário que acaba correndo por fora, né? Não faz também com que o panorama econômico seja um investimento na financiarização e não na industrialização, quer dizer, a reindustrialização se tornou praticamente impossível, né? Porque sem investimento público também não há reindustrialização, e, portanto, os empregos formais tendem cada vez mais a aparecer com os informais, a diferença tende a se nivelar, e legitimar justamente esse panorama que seria terrível para qualquer país desindustrializado, né? Em tempos atrás se consideraria a reboque do capitalismo. Enfim, queria só te ouvir se você acha que isso tem menos importância ou se... Respondo já direto? Como você preferir, Esther, eu tenho também alguma questão, mas se você preferir responder primeiro, Felipe, não tem problema, como você achar melhor. Não, tanto faz também, porque eu até anotei aqui para não esquecer, porque fiquei na dúvida se Bom, eu acho que a gente vai responder uma de cada vez. Tá bom. Tá. Não, Felipe, primeiro, não acho que seja uma questão menor, talvez eu tenha dado pouca ênfase no início, né? Mas, embora na minha fala eu sempre estava pontuando políticas que permitiriam uma reindustrialização, mas que estão sendo destruídas, né? Então, eu acho que sim, acho que faltou dizer aí no diagnóstico inicial, né? Eu simplesmente falei que se sobrepõe as políticas neoliberais, eu não falei das consequências delas na década de 90, né? Eu acabei focando mais na discussão fiscal, depois no final, mas, sem dúvida nenhuma, assim, a desindustrialização brasileira, ela vem com a abertura comercial e financeira, né, da década de 90, que destrói o parque industrial brasileiro, que, por incrível que pareça, né, para não economistas talvez não seja tão óbvio, a gente, no final da década de 70, tinha um parque industrial comparável a qualquer país do mundo desenvolvido. A gente era um país industrializado com um grau de diversificação amplo, né, que ainda se mantém, né, a gente não perdeu totalmente, mas, compensação, você faz uma abertura ali, e o Guedes repete o tempo todo, né, que política industrial é abertura comercial, e é um pouco a visão dos neoliberais brasileiros tradicionais da década de 90, e gera uma industrialização que mexe no mercado de trabalho fortemente, né, isso eu concordo totalmente. Só que eu fui pontuando várias coisas que eu acho que são elementos que permitiriam uma reindustrialização e que estão sendo destruídos. Então, desde de você ter bancos que financiam o desenvolvimento, né, que você precisa, obviamente, você vai precisar de outros elementos, você precisa daqueles bancos, você precisa e eu comentei das próprias regras de compras públicas, né, e conteúdo local, que são políticas industriais centrais no Brasil. Assim, se a gente olhar quais são as áreas onde o Brasil ainda tinha uma indústria muito relevante, bem de capital, por incrível que pareça, graças ao BNDES, que exige, né, que o financiamento dele, para você comprar uma máquina, tem que ter conteúdo local. Os encadeamentos da própria Petrobras, né, por conta das regras de conteúdo local do setor de petróleo, né, e nas próprias compras públicas brasileiras, que você tinha uma proteção, quem poderia participar eram empresas nacionais que estivessem no Brasil, né. Obviamente podem ser multinacionais, todos esses casos, né, porque tinha que estar aqui, a base industrial tinha que estar aqui. Então, a gente, inclusive, eu já fiz alguns trabalhos com o pessoal da América Latina, quando a gente fala de investimento, para eles, o investimento é todo importado. Eles não têm nada de produção de máquina, assim, ou quase nada. Enquanto a gente, uma base, ainda que sendo destruída, ainda é relevante até hoje, né? Não é totalmente... E você teve, né, diversas tentativas de políticas de reindustrialização, embora sejam muito difíceis, não só pelos elementos internos, né, mas também por uma mudança no cenário internacional pós-China, enfim, que aí é uma outra discussão que eu não entrei aqui, né? Mas mas naquela última slide também, quando eu comento da possibilidade de um novo padrão de desenvolvimento, né, centrar na redução de igualdade, eu acabei não desenvolvendo, né? Mas é uma coisa que muita gente tem falado, né? E aí, enfim, destacando o Gadelha, né? O Carlos Gadelha, que ele fala muito do complexo econômico industrial da saúde como sendo, se a gente no Brasil atendesse essa demanda de saúde, né, de forma então, na pandemia isso ficou nítido, né? O SUS, ele é um serviço, porém ele tem atrás dele uma cadeia produtiva gigantesca.
E a gente não conseguia produzir máscara no Brasil, não conseguia produzir ventiladores, né? Uma vergonha. Porque está sendo destruída, sucateada essa indústria associada a um serviço público essencial, que é uma coisa central para uma redução de desigualdade. Então, toda essa lógica de um novo projeto de desenvolvimento centrado numa redução da desigualdade, ele é uma política de reindustrialização muito ligada a essa ideia da Mariana Mazzucato, mas que não é dela, na verdade, né? Tem muito mais gente, de grandes missões. A grande missão seria a redução da desigualdade, mas toda a base industrial necessária para atender a demanda, seja de habitação, transporte urbano, mudança na transição energética, mudança na forma de tecnologia mais ambientalmente sustentável. Você tem assim, mas obviamente que nada disso é compatível com como você falou, a agenda que está posta, né? Nada disso, é uma outra, é um outro país, né? Realmente. Tem uma observação interessante sobre essa questão da saúde, agora na pandemia, né? O governo está fazendo essa semana reunião com os países que estão produzindo vacinas, e se você pensar do ponto de vista dos BRICS, a China está produzindo vacina, a Índia está produzindo vacina, negociou com o Brasil ontem, a Rússia está produzindo vacina, só o Brasil nem cogitou essa possibilidade de tentar produzir, embora tenha a Fiocruz e o Instituto do Butantan prontos para produzir a vacina que vem de fora, não cogitou a possibilidade de ter um investimento massivo para produzir sua própria vacina. Né? Então, até do ponto de vista dos BRICS, o Brasil está numa posição de desigualdade alarmante. Não, total. Até porque a gente, nesse caso, se pegar a Rússia e a China, eles estão numa outra trajetória. Bom, a China é difícil até comparar, mas eles estão justamente com um outro objetivo, né? Não tem essa... Se tem um lugar que o neoliberalismo não chegou na avassaladoramente, é na China. Então... Deixa eu aproveitar, Esther, essa observação. Desculpa, acho que eu te cortei, não? Não, eu tinha terminado. Deixa eu aproveitar essa sua observação sobre a China para explorar um pouco algo que eu achei muito interessante da sua exposição, porque algo que é específico do Brasil, né? Ouvindo a tua exposição, eu me lembrei, eu não sei se você conhece um termo que o professor Francisco de Oliveira usava para definir o Brasil, em um ensaio. Ele usava a figura do ornitorrinco. Era uma metáfora para se referir ao Brasil, no sentido de que o Brasil era uma espécie de nação presa num impasse evolutivo, digamos assim. E me chamou muito a atenção o histórico que você traça e a maneira tão significativa como você começa falando da superposição entre uma superposição institucional, né, entre um desenvolvimentismo, um estado de bem-estar social desenhado pela Constituição de 88, e na sequência, em 89, com a vitória do Collor, uma agenda neoliberal que avança de modo muito agressivo. E na medida em que eu ia te escutando, essa imagem do ornitorrinco, do Chico de Oliveira, ia aparecendo para mim. E eu queria, talvez, te ouvir um pouco sobre dois aspectos. O primeiro, que eu achei muito interessante, e também diz respeito ao seu diagnóstico atual, né? Tanto do ponto de vista daquilo que você chamou de contrato social, quebra do contrato social, né, na tua exposição, que vem a par com um movimento que é para acabar com essa superposição institucional, mas do lado do desmonte, tanto, digamos, da parte desenvolvimentista do ornitorrinco, quanto da parte de estado de bem-estar social. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: até que ponto a agenda do governo petista poderia ter quebrado essa superposição a favor, remando contrariamente, ou seja, a favor de, digamos, de alguma forma nos blindar deste elemento regressivamente antidemocrático, que me parece que está no bojo do neoliberalismo em geral, do que é o neoliberalismo em geral. Ou seja, até que ponto a agenda do governo petista poderia ter
digamos, desfeito, poderia ter blindado isso, porque com o governo Temer, o desmonte de um mínimo de distributivismo ocorrido no Brasil se dá com tamanha rapidez. E olhando para o teu diagnóstico atual, né, trata-se de desmontar essa superposição, eliminando todo o elemento todo o elemento estranho à lógica neoliberal. Né? A ideia é essa. Uhum. Até que ponto a agenda petista não poderia, digamos, tomar essa radicalidade antes que a reação pudesse surgir? Porque me chama muito a atenção também o modo como essa superposição foi mantida, ela é mantida nos governos do PT, e eu tenho dúvidas se o aspecto neoliberal não é mantido em um grau fundamental demais. Eu tenho dúvidas se a política econômica de distribuição não foi uma espécie de capitalização da pobreza, que mantém, de certo modo, intocada os fundamentos da desigualdade social e permitem uma reação tão avassaladora como essa, por se tratar, digamos, de uma conciliação talvez demasiado doce, né? Com essas três estruturas sobrepostas que você identifica aí. Essa é a primeira pergunta, queria te ouvir um pouco a respeito disso. E a segunda pergunta, ela é muito simples, muito direta. Eu até peço desculpas pela brutalidade da pergunta, porque ela vai ser muito direta. Mas, como economista, você poderia dizer que o neoliberalismo é incompatível com a democracia? Dá para dizer isso. Do ponto de vista de um economista, dá para dizer isso. O neoliberalismo atual é incompatível com a democracia, porque ele traz em si um elemento de um caráter regressivamente antidemocrático, cuja prática é a retração da esfera pública, a desativação, digamos, da margem decisória dos processos sociais, de reivindicação de justiça social. E eu te faço essa pergunta assim um tanto brutal, porque também eu acho muito interessante o teu diagnóstico e o modo como você traça esse diagnóstico de modo tão consistente, no sentido desta retração mesmo, ou seja, dessa espécie de blindagem, de fazer com que a política econômica esteja a salvo de qualquer controle democrático. Né? E é isso que tem sido visto nos debates atuais sobre o neoliberalismo como a grande característica do neoliberalismo. Trata-se de, digamos, destituir qualquer possibilidade de controle democrático sobre a política econômica. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito desses dois... Perfeito. Considerações, né? Nem são considerações... Sim, não, isso... Não, ótimo, André. Não, são excelentes pontos, aliás, também, Felipe. Acho que são questões importantíssimas da gente aprofundar, né? Acho que a primeira, né, enfim, é sempre difícil, né, do ponto de vista histórico, hoje em dia é fácil de pensar que foi um erro crasso não ter feito alguma coisa para blindar, né, mas acho que tem várias observações ali. Uma, eu acho que, obviamente, sempre foi um presidencialismo de coalizão, né, com um grau de conciliação, então você tinha áreas em que você não avançava tanto, né, eu sou muito da tese de que quando você avançou mais, eu tenho a visão da Dilma um pouco contrária a alguns economistas, de que a Dilma avançou um pouco mais próxima do André Singer, né, eu não concordo totalmente com a análise do André Singer, mas dessa ideia de que ela tentou avançar em áreas que até então estavam ali blindadas, né, e aí foi quando teve a reação. E eu acho que, no fundo, assim, sempre a conciliação ela foi permitida enquanto era um jogo de ganha-ganha, né? Quando ela começa a deixar de ser um jogo de ganha-ganha, a veemência como veio a reação foi parecido com outros momentos históricos brasileiros, todas as vezes que você tentou mudar minimamente as estruturas, né, sociais brasileiras, e sempre vem enfim, sempre por meio de destituição do poder, enfim, das formas como a gente viu recentemente. Mas aí eu concordo, eu acho que tem um lado que é uma própria
que é muito associado, eu não sou cientista política, né, sou economista, a gente economista fala, supondo que eu tivesse capacidade de fazer tudo isso, o que eu deveria ter feito? Essa resposta de economista seria sempre essa, né? Assim, supondo que eu pudesse escolher o que fazer, o ideal teria sido, obviamente, fazer o oposto, né? Você ir na Constituição e mexer em coisas que tentassem blindar mais a Constituição, embora, como a gente viu, os governos estão fazendo por meio de emenda constitucional todo direito que nem a Constituição protege, né? Inclusive, pior que nem a Constituição proteger, nem o Supremo proteger, porque aí né, o Rubens aqui ajudaria bastante também, né, que conhece bem essa discussão também, nem o Supremo interpreta as cláusulas pétreas, né, como algo razoável, né, tipo, a emenda constitucional 95, para a maior parte dos juristas brasileiros, é claramente inconstitucional do ponto de vista de um retrocesso social absurdo que está imposto ali. Ela não está dito o que vai fazer, mas se você andar um passo à frente e entender o que a lei vai fazer, é claramente um retrocesso social. E a gente percebe que você tem, então, eu acho que existia ali uma blindagem política difícil de você mexer pelas estruturas. Você precisaria de uma mudança nas estruturas políticas sociais brasileiras mais forte do que foi feito, né? E você precisava de uma massa mais pesada política para conseguir fazer uma mudança radical. Por outro lado, acho que também tinha uma sensação de que não existiria essa volta tão forte, entendeu? Acho que também tinha uma certa... Bem, não existe inocência nisso, né? Mas acho que também tinha uma ideia de, assim, a gente está caminhando... Eu, sinceramente, acho que ninguém imaginava que a gente ia ter um tamanho de retrocesso tão grande, mesmo conhecendo, talvez, o pessoal mais das ciências sociais, não econômicas, né? Que tivessem mais capacidade de enxergar isso, mas para a gente era uma coisa assim, não vai ter um retrocesso, uma coisa mínima, que é meio civilizatória, né, você não vai andar para trás, e infelizmente, né, não foi só no Brasil, no mundo você teve esse retrocesso gigantesco, e a gente viu que você tinha que ter feito mais coisas para proteger, inclusive institucionalmente, entre elas a própria escolha dos ministros do Supremo, entre elas isso, né, que nem isso foi pensado, mas, então eu acho assim, então, eu acho que tem uma questão de uma limitação política que não foi para frente, que poderia ter ido mais fortemente. Por outro lado, você estava conseguindo fazer muita coisa relevante, aí é um ponto que eu discordo da tua análise, André, eu acho que tem muito indicador que mostra que foi muito além da pobreza. Assim. É claro que foi muito forte do ponto de vista de propaganda, foi Bolsa Família, etc. Mas acho que tem que até tinha um slide que eu acabei apresentando, que foi a tese de Notório Saber, da Teresa Campelo, que eu acho incrível, assim, que ela mostra faces da desigualdade, ela mostra como você mudou acesso a bens, serviços, né, e assim, água, energia, saneamento, dos mais pobres, né, toda a cisterna no Nordeste brasileiro, que mudou a cara do semiárido. Então, assim, você tem uma série de outras coisas que foi muito além da discussão puramente de transferência de renda, e que foi mexendo nas estruturas brasileiras, e a gente acreditava, acho que muita gente, que era um caminho de uma única direção. Então, você pactuava ali para poder continuar caminhando naquela direção. É claro que quando o jogo deixa de ser ganha-ganha, e é uma combinação da situação econômica mundial que vira, né, na minha opinião, uma tentativa de avançar mais, né, e aí já desde a crise de 2008, os mecanismos passam a ser utilizados de forma mais forte, no sentido de escolher um lado, né, e na minha opinião você vai acirrando o conflito distributivo, aí veio a reação fortíssima e você não conseguiu se blindar, e as instituições estavam todas aí não, você tinha uma série, né, o aparelho de Estado mesmo, infelizmente, a gente viu que ele era um pouco mais neoliberal do que a gente acreditava, né, então, infelizmente, teve esse efeito. E aí, nessa segunda pergunta, eu concordo totalmente, assim, e ele é antidemocrático por tudo isso, porque as consequências, é impossível ter um neoliberalismo que não seja um gerador de desigualdade e concentrador de renda, ou seja, deixar o capitalismo agir na sua forma mais perversa. E acho que nessa vertente atual do neoliberalismo ela é mais grave, porque não é o liberalismo simplesmente o Estado sai, o Estado passa a atuar em favor de um grupo minoritário, né? É o ápice é você não só o sistema por si só... Né? É cooptado, exatamente. Né? Ele é cooptado. Perfeito. Ele é parasitário, né? Ele é parasitado. Né? Parasitado. E, assim, a discussão de independência do Banco Central gente, é uma coisa que assim, eu fico chocada
você fala assim, não, o Estado é corrupto, o Estado vai ser capturado. Aí você vai e entrega o Banco Central, que é o regulador do sistema financeiro, para o sistema financeiro, e aquilo ali é técnico, não tem nenhum... assim, da maneira como você né, manipula as informações inclusive a teoria econômica para gerar uma situação que é total captura, com um ar de que não, é uma questão técnica e vamos entregar para um cara do setor financeiro, porque ele entende melhor o setor financeiro, então ele vai cuidar bem do setor financeiro. Tipo, é uma lógica absurda. Inacreditável. A própria administração pública tem a área ideológica e tem a área não ideológica, que é liberal. A área não ideológica são os técnicos neoliberais. Não ideológica, exatamente. É isso. Não ideológica. Não, Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Foi excelente esse momento, suas contribuições ao nosso colóquio. A gente agradece profundamente pela sua participação e pelo esforço também de participar mesmo não disponibilizamento do colóquio. A gente realmente fez aqui com que os últimos sejam os primeiros, né? O pessoal fala será a última. Adorei participar e adorei o bate-papo com vocês. A gente pode manter, né? Fazer esse bate-papo depois. Muito obrigado, Esther. A apresentação. Obrigado, viu? Por favor. Obrigada, adorei. A gente agradece então, muito. Manda um abraço para o Rubens, mas vocês não vão poder abraçá-lo também, né? Eu mando por WhatsApp. Ninguém vai se encontrar pessoalmente. Então, tá ótimo. Obrigado pelo convite. E bom colocar, com certeza. Assim, eu estou triste eu vou tentar acompanhar, mas é que eu realmente não vou conseguir, mas eu vou tentar acompanhar o máximo possível. Senão eu vejo depois também. Mas vamos tentar manter esse diálogo, viu? Sim, com certeza. Muito importante. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.